Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quem quiser ter essa aula aqui comigo às 5h20 da manhã, das 5h20 até às 6 horas, 40 minutos de aulas, ali dá para explicar com mais detalhes, tá bom? É pelo aplicativo Zoom. Eu vou deixar aqui no topo dos comentários o link do grupo no WhatsApp, tá bom? Você entra nesse grupo do WhatsApp e lá no grupo do WhatsApp todos os dias é colocado o link da aula, tá bom? Então é só pegar ali o link da aula e assistir a aula. Também, às 20 horas, também tem aula do Vem Segue por outros irmãos e irmãs dedicada também ao Evangelho. Então, se você não consegue participar na aula da manhã, tem a aula da noite aí também, às 20 horas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos aí. Hoje nós vamos compartilhar aqui 1 Coríntios capítulo 3, tá bom? Começando pelo versículo 1 aqui. Essa igreja, né, que ficava em Corinto, ela era muito problemática, né? Sempre que o apóstolo Paulo ia lá ou mandava a carta, era para solucionar algum problema, alguma coisa que estava acontecendo. Lá em 2 Coríntios, né, Paulo ele menciona que já foi 3 vezes, né, nessa igreja para resolver problemas ali que eles estavam tendo, né, sempre patinando na fé ali, né, nas coisas básicas do evangelho, como nós vamos ver aqui agora. Tá bom? Então é importante que nós possamos crescer no Evangelho. Também, dizer que uma igreja vai mal por conta dos líderes, não é verdade, né? Porque, veja bem, qual eram os líderes na igreja de Corinto, né? Ali nós tivemos o apóstolo Paulo que plantou essa igreja, teve Timóteo, inclusive Timóteo vai levar essa carta aos Coríntios, e Paulo recomenda que eles ouçam Timóteo ali também, né? Então tem Apolo, Pedro, então teve vários líderes bons, né? E mesmo assim das igrejas aqui plantada, era a igreja mais problemática, era a igreja de Corinto aqui, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo continua falando aqui, capítulo 3, versículo 1, né? Em 1 Coríntios diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Então, Paulo ele manifesta aqui o desejo dele de quando ele queria falar com eles, eram coisas espirituais, ele queria falar das coisas da eternidade. Porém, eles estavam patinando em coisas pequenas, né? Então, eles não tinham entendimento suficiente. Por isso que ele vai falando aqui, ó, versículo 2: Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha, ele está falando que a primeira vez que ele foi entre os coríntios, que ele plantou essa igreja, ainda eles eram como bebê, né? Como crianças que tinham que receber leite, né? A criança, ela precisa de leite, o corpo dela é frágil. Então, veja bem, agora o apóstolo Paulo diz, nem ainda podeis, ou seja, passou-se um longo tempo e ainda assim a igreja não tinha amadurecido, né? Ou seja, não podiam receber alimento sólido. Esse alimento sólido aqui que Paulo cita, né, é como se fosse carne. Alguém que vai fazer um serviço braçal, né, ele não vai beber leite, ele precisa de carne, nutrientes fortes. Então, ele está falando que ele não podia alimentar eles porque eles não eram capazes, né, de suportar aquele alimento. Igual uma criancinha que acaba de nascer recém-nascida, ela precisa de leite, não adianta dar mingau, coisa, que ela precisa realmente é de leite, né? A criança necessita do leite ali na formação do corpo dela, os nutrientes, tá bom? Então é diferente. O versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então aqui está a prova de que eles eram carnais, né? O carnais aqui não é no sentido de pecaminosos, né? A igreja em Corinto tinha muito problema com isso, a gente vai ver no capítulo 4, no capítulo 5, 6 ali, esses problemas também com relação à castidade e algumas coisas assim. Mas aqui quando Paulo está falando carnais, está falando, comparando ele nas coisas do mundo, né? Nas coisas como crianças, né? Que eles não tinham entendimento. E aqui, né, essas dissensões, invejas, né? Isso só acontecia lá, né, na igreja de Corinto. Na igreja que eu frequento não tem inveja, não tem dissensões, não tem contenda. Agora veja bem, né? O apóstolo Paulo bem poderia estar falando aqui
de coisas espirituais, de coisas grandiosas. Mas aqui o problema que eles estavam tendo era o quê? Desde o capítulo 1, 2, era a unidade na fé. Eles estavam tendo contenda entre si, desavença, dissensões. Então veja, eles tinham ali a oportunidade de ouvir um apóstolo falar, mas o apóstolo tinha que falar sobre o quê? Olha, vocês precisam ser unidos, né? Coisas básicas do evangelho, né? Que impedia eles. Por isso que Paulo fala que eles eram como crianças, né? E ainda não podeis, porque ainda estavam no básico ali, né? Não estavam conseguindo conviver um com o outro, estavam em dissensões, ainda falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Esses homens não são carnais, né? É isso que ele está dizendo, né? Todos nós. Então, não era para eles pensar dessa maneira. Versículo 5 ele diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um. Agora aqui é bem interessante, né? Porque ele fala quem é Paulo? Paulo, ele era o apóstolo. Quem é aqui o outro Apolo, né? E ele fala tanto Paulo como Apolo, eles são ministros. A palavra ministro aqui, né, no grego original significa servos, né? Então eles são servos. Então, tanto os apóstolos como os outros líderes são servos. E aqui me lembra de Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o rei, né? Um dos títulos de Cristo é que ele é o rei. E ele é um rei, né? Sempre quando a gente imagina um reinado, um rei, é um rei ali, as pessoas levando coisa para o rei, né? Pagando tributo, coisa assim. Mas Cristo não, ele era um rei que servia as outras pessoas, abençoava as outras pessoas. Então aqui, essa parte que fala aqui, que Paulo e Apolo, eles eram ministros, ou seja, servos, é que eles estão aqui para servir a gente, não o contrário. A gente não está aqui para servir os apóstolos, servir os líderes. Ao contrário, quando você tem um chamado de liderança, você está na posição de servir as demais pessoas. Isso que é o propósito aqui. Aqui eu achei interessante que ele fala assim, conforme o que o Senhor deu a cada um, né? Ou seja, não somos nós que somos dos apóstolos, os apóstolos que são nós, né? É Deus que nos deu os apóstolos, nos deu os líderes para nos ajudar, né? Então eu achei interessante essa colocação aqui, que é exatamente ao contrário, né? Aquele que é líder, como um rei, como eu estava colocando, ele deve servir ao povo, ajudar ao povo, como no caso Cristo ele sempre fez. O exemplo perfeito nosso aí. Tá bom? E os outras lideranças, a mesma coisa. Se você tem uma liderança que só pensa em mandar e ser servido, bom, essa pessoa está no propósito completamente errado aí. Versículos 6, 7 e 8, né? Paulo continua dizendo aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, mas a cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui é interessante, né, que ele fala, eu plantei, e verdadeiramente foi Paulo que plantou a igreja em Corinto. Foi ele que foi o primeiro missionário ali que fez uma grande obra, batizou muita gente, né, o ministério cresceu grandemente ali. Então ele plantou essa igreja. E ele fala, mas Apolo regou, ou seja, depois que ele fez um grande trabalho ali, ele foi para outra cidade, né, para compartilhar o evangelho. E Apolo e outros líderes continuaram regando ali para dar. Mas é Deus que dá o crescimento. Então ele está falando, nem é o que planta, né, nem é o que rega, mas o crescimento vem de Deus. Ninguém deve se gloriar. Né? É isso que eu sentido aqui. Eu até separei uma escritura, né? Porque porventura alguém pode se gloriar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é de Deus que vem o crescimento, é isso que ele está falando, é fruto de Deus. Então eu peguei aqui, ó, Isaías capítulo 10, versículo 15, eu gosto bastante dessa escritura em relação a se vangloriar, né? Do que nós podemos nos vangloriar? Olha o exemplo que Isaías dá aqui. Porventura gloriar, Isaías 10, versículo 15. Porventura gloriar-se-á o machado com quem corta com ele? Ou engrandecerá a serra contra quem se a maneja? Como o bordão se movesse para o que o levantasse, né? Aqui ele está dando o exemplo, né, Isaías, né? O machado. Com o machado você corta uma árvore, né? Mas o machado ele pode se vangloriar, eu cortei uma árvore? Não. Se não tiver uma mão ali
manuseando esse machado e fazendo força para derrubar a árvore não vai cair, né? Então, de nada o machado pode se vangloriar, né? Do mesmo modo, ele está usando o exemplo aqui, Isaías, de uma serra, né? Essa serra aqui, de serrar a madeira ali, são duas pessoas, uma de um lado, o outro vai serrando ali a madeira, cortando. A serra, ela pode se vangloriar, eu serrei essa madeira? De jeito nenhum, porque tem duas pessoas trabalhando ali com ela. Se não tiver as duas pessoas, ela não vai serrar nunca ali, por si só, nada. Então, nós somos o quê? Instrumento na mão de Deus. E assim como o machado e a serra não trabalham sozinhos, se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer o trabalho. Então, mesmo a gente sendo instrumentos na mão de Deus, o crescimento, ou seja, a força vem de Deus, tá bom? Então é esse o sentido aqui, eu gosto disso, né? Então por isso que Paulo fala, né? Eu plantei e Apolo pregou, mas quem é o que planta e que rega, né? Nós não somos nada, quem dá o crescimento é Deus. Eu gosto disso aqui na questão de nós não nos vangloriarmos, né? Das coisas que... E aí ele fala sobre o galardão, né? Das obras que nós fazemos. E aí eu achei interessante aqui também o versículo 9, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Fala, o que nós somos de Deus? Colaboradores. Todos nós somos servos na mão do Senhor, instrumentos na mão de Deus. O versículo 10 em diante diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto fundador de edifícios sobre ele, mas veja cada um como se edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala aqui primeiramente, né? Que eu pus como fundamento Jesus Cristo, mas depois Apolo continuou regando, né, outras pessoas, mas o fundamento é Jesus Cristo. Mesmo que o apóstolo Paulo tinha ido embora, o fundamento continua o mesmo, é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento na igreja de Cristo. O fundamento é o próprio Jesus Cristo, né? Esse é o sentido aqui. E aí ele vai falando das obras, né? Ele começou a falar do galardão das obras. Galardão significa recompensa, né? Aí ele fala das obras aqui. Quais os frutos dessas obras aqui, né? Mesmo que as pessoas estejam edificadas em Cristo, as obras são diferentes, tá bom? Ou seja, mesmo os membros da igreja, eles vão poder produzir frutos diferentes, né? Vamos acompanhar aqui, ó, versículo 12. No versículo 12 diz assim, ó: se alguém sobre este fundamento edificar, qual é o fundamento? Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento de Jesus Cristo edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Repare que ele vai falando vários materiais diferentes, né? O que a pessoa vai produzir? Ouro, prata, coisas preciosas. Nós podemos estar alicerçado em Cristo e produzir coisas preciosas. Aqui ele está falando das obras. Mas também coisas inúteis, como aqui ele colocou palha, né? A palha para nada serve. A palha é a palha do trigo. A gente pega o trigo, mas a palha para nada serve. Serve para ser queimada, né? Então, mesmo no mesmo fundamento de Cristo, uns vão produzir coisas boas e outros vão produzir coisas que não valem de nada ali, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Mas no versículo 13 ele completa, né, essa parte dizendo assim, ó: a obra de cada um se manifestará, porque o dia declarará, porque pelo fogo se será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui o fogo, né? O fogo ele tem um efeito de melhorar aquela obra, né? Por exemplo, o ouro, quando ele passa pelo fogo, né? Ele é purificado, ele se torna mais limpo, né? Tira a escória ali, a prata. Então tem esse processo do fogo. O fogo ele é purificador. Mas aqui ele está falando que toda a obra vai passar pelo fogo, vai passar por uma prova, né? E se for uma palha, então, vai queimar rapidamente ali, para nada mais presta, né? Depois de queimada ali, nada mais presta. Já o ouro, ele pode ser melhorado, transformado. O que está dizendo essa escritura aqui? Essa escritura está dizendo que toda obra nossa também vai ser julgada, né? Aquilo que nós fazemos também vai ser julgado, né? Ou seja, vai passar por uma prova. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Vou ler de novo aqui, ó. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque no dia declarará,
quanto pelo fogo será descoberta, ou seja, pelo fogo aquela obra vai ser descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, por meio do fogo da prova, né, vai se mostrar a motivação de cada obra que as pessoas fizeram. Um exemplo, eu aqui, né, compartilhando a mensagem no YouTube todos os dias. Qual é a minha motivação? O que que eu ganho com isso, né? Certamente, eu não ganho dinheiro com isso, mas alguns podem pensar, ele ganha reconhecimento, né? Ele ganha, sei lá, o que pode passar na cabeça das pessoas. Mas qual que é a real motivação de eu estar compartilhando a mensagem aqui, né? O que que eu deixo de lado de fazer para fazer isso, né? Bom, se eu deixo de lado a minha família, então isso aqui não vale a pena. Eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho que ajudar a minha família. Então, primeiro lugar, a família. Então, não posso abandonar minha família e só gravar vídeos ou gravar mensagens assim por diante, tá bom? Então, qual é a minha motivação de estar aqui, né? Certamente, Deus ele sabe e ele vai pôr à prova se realmente o que eu estou fazendo era uma obra boa ou se ela vai ser queimada pelo fogo e de nada valeu, tá bom? Então Deus ele sabe a motivação de cada um e da obra. Por exemplo, você que faz a sua ministração cuidando de outras pessoas. Deus, por meio dessa obra, ele sabe qual é a sua motivação. Se você está fazendo por obediência, né? Ah, eu quero ser obediente. Ah, não, eu quero fazer porque eu me preocupo com a família. Então ele sabe todas as coisas, tá bom? E aqui esse versículo fala exatamente isso, que todas as obras também vão ser reveladas, a motivação por trás dessas obras que nós fazemos, tá bom? Então isso que eu estou fazendo aqui também vai passar pelo fogo. Qual é a motivação dele estar fazendo isso, né? Então eu achei interessante esse versículo aqui. Versículo 14 diz assim: se a obra que alguém edificou permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, essa sofrerá detrimentos. Porém, o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Aqui ele fala que se uma obra foi boa, ela vai permanecer, né? E se uma obra foi mal, ela vai se queimar, vai sofrer detrimento, né? Tá escrito aqui no versículo 15 que eu tô lendo. Detrimento, né? Vai deteriorar. Na verdade, na segunda vinda de Cristo, tudo aquilo que é corrompido, né? Ele vai se destruir, tá bom? Vai se desfazer. Obras boas vão ficar inteiras, tá bom? Coisas boas vão permanecer, tá bom? Mas aquilo que não é bom, ele vai ser destruído na segunda vinda de Cristo. Todas as coisas corrompidas vão ser destruídas, né? E aqui ele fala sobre as obras também. Aquilo que nós fazemos vai permanecer, se são bons. Porém, se não são coisas boas, vai se desfazer também. Esse é o propósito aqui. E ele fala que aqueles que fazem as obras boas, né? Ou aqueles que fizeram as obras também foram queimadas, ele fala que vai passar por um tempo pelo fogo, né? Um tempo de provação. Esse tempo aqui de provação não é o purgatório, tá bom? Não existe purgatório, nada disso aí, tá bom? Esse tempo de provação é um tempo na qual a pessoa vai passar um tempo, depois vai, por exemplo, quem vai morar no reino celestial, né? Depois do milênio, a pessoa vai ressuscitar e vai ser salvo, né? De acordo com os 3 graus de glória ali, a pessoa vai receber também um grau de glória. Mas também tem relação às obras aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar um pouco a mensagem aí, tá bom? Mas é isso que significa. Vou terminar aqui a mensagem com o versículo 16 e 17, tá bom? Não vai dar tempo de chegar até o final do versículo por conta do tempo aí. O versículo 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu vou fazer uma aplicação dessa escritura aqui, né? Uma explicação bem fácil para nós entendermos aqui. Uma aplicação dessa escritura aqui é que o nosso corpo, ele é um templo, onde o Espírito de Deus habita, né? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, né? Na verdade, a gente pode utilizar essa escritura aqui como se fosse uma palavra de sabedoria, né?
Vamos colocar o templo como se fosse uma mesa, né? Eu vou colocar de uma mesa assim que fica mais fácil para vocês entenderem. Uma mesa, né? Se você fosse tomar o seu de jejum ou almoçar nessa mesa e ela tiver toda limpinha, maravilha comer numa mesa assim, né? Você vai gostar de servir almoço para as outras pessoas numa mesa assim. Mas se a mesa estiver toda suja, estiver uns 3 ratos em cima da mesa, quem vai comer em cima dessa mesa? Ninguém, né? De igual modo, o nosso corpo. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Se dentro do meu corpo tiver 3 ratos, né? Como é que o Espírito Santo vai habitar, né? O que seriam esses ratos, né? Seriam materiais que destroem o meu corpo. Por exemplo, tem drogas tão entorpecentes que tiram o seu sentido, né? Como é que a pessoa vai sentir o Espírito Santo se a pessoa está no nível, né, de droga tão alto que ela é incapaz, né, de sentir o Espírito Santo, tá bom? Então, o nosso corpo, ele é um templo de Deus e nós devemos manter ele puro para que o Espírito de Deus possa habitar em nós, tá bom? Então, dá para aplicar essa escritura dessa maneira aqui também. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.